A presença hoje é da juíza de direito da 4ª Vara Criminal, coordenadora das varas criminais de execução penal do Espírito Santo, doutora Gisele de Souza Oliveira. Nós estamos dando sequência a uma conversa iniciada na nossa edição de ontem. Doutora Gisele, a senhora foi, acho que suficientemente didática quando colocou a respeito da etiologia, da origem, das causas difusas da violência, né? Que tem desde uma índole, desde uma cultura, as questões também das desigualdades sociais que inspiram. A gente aprende desde jovem que há uma diferença entre bom senso e senso comum, né? O senso comum é o senso da maioria, o que não quer dizer que necessariamente é o correto, né? Foi por senso comum que Jesus foi crucificado, né? E o bom senso é outra coisa. Então, tem uma coisa que se coloca muito, que é a questão da impunidade, ou seja, não basta a exuberância do nosso ordenamento jurídico com a profusão de leis que define milimetricamente tudo, mas parece que não existe uma aplicação das leis, o que enseja a impunidade que, por sua vez, inspira a transgressão. O que a senhora diz disso? Olha, eu tenho ouvido, e todos têm ouvido muito, de que no Brasil é necessária uma reforma legislativa para se alterar o Código Penal com o objetivo de aumentar as penas, porque isso iria, então, combater a impunidade, porque as penas no Brasil são muito pequenas. Essa parece que é até um senso comum. E existe também aqueles que defendem que a lei processual penal, ou seja, o Código de Processo, que é o instrumento, esse sim deva ser alterado, porque então se teria uma redução da sensação de impunidade. Eu faço a seguinte reflexão, eu me posiciono entre aqueles que entendem que, num primeiro momento, a alteração da lei penal não vai trazer os benefícios esperados pela sociedade. Por quê? Porque existem várias outras medidas que têm que ser adotadas antes de se endurecer a lei penal e, consequentemente, se aumentar as penas. E se todas essas medidas não surtirem o resultado esperado, aí talvez a sociedade possa se debruçar sobre essa questão de aumentar ou não as penas. Por que eu digo isso? Porque quando acontece um fato criminoso, esse fato, via de regra, ele chega ao conhecimento, quem atua primeiro nesse fato é a polícia militar, que vai até o local do crime, né, isola aquela cena do crime. Aí quem que chega depois? Chega a perícia, né, pelo menos deveria chegar, os peritos fazem aquela perícia ali, tudo que eles encontraram ali de elementos do crime. Aquilo é levado ao conhecimento de uma autoridade policial, que é um delegado, que vai fazer todo um trabalho de documentar aquilo que a polícia militar levou ao conhecimento e proceder a uma série de atos de investigação. Depois que a polícia civil, ou seja, o delegado atuou, ele vai encaminhar isso para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai formar sua opinio delicti, que nada mais é do que a opinião dele sobre o delito, se o delito aconteceu ou não. Se o promotor se convenceu de que o delito aconteceu e que aquela pessoa praticou o delito, ou tem indícios, ele vai oferecer uma denúncia. Então veja bem que dentro dessa cadeia de instituições que atuam no sistema de justiça criminal, o judiciário é o que toma conhecimento do fato por último. Ou seja, para que eu tenha uma sentença, mas o judiciário faz parte do problema e tem o dever de se empenhar para melhorar os seus índices de produtividade e de efetividade. Mas o que eu estou querendo dizer é que uma sentença necessariamente justa, ela necessita de que todo esse caminho seja percorrido com eficiência. Porque se oferecer uma denúncia fraca, sem provas, vai gerar uma absolvição. E essa absolvição vai parecer para a sociedade uma impunidade, que vai cair no colo do judiciário. Por quê? Porque foi o que deu a palavra final. Mas é muito importante a sociedade entender que todas as instituições devem atuar bem. E o que nós temos? No Espírito Santo, eu vejo que as nossas instituições hoje estão sendo geridas por pessoas bem intencionadas, que querem fazer o melhor. Muitas vezes, uma ou outra não tem a estrutura de trabalho adequada para fazer o seu melhor. A
apesar do empenho. Então, vamos imaginar, se o perito não tem um material para poder fazer um confronto, de um material genético, para poder fazer um DNA, com uma gota de sangue que está ali no carro, na parede, está na rua, está num objeto que o acusado teria tocado, se o sangue é da vítima, se é do acusado, ele com certeza não vai produzir, ao final, uma investigação que tem elementos tão concretos. Então, a autoridade policial, hoje os delegados no Brasil, a realidade é que eles estão dependentes da prova testemunhal. E a prova testemunhal é a prova mais falha que existe. A melhor prova para você comprovar um crime são as provas técnicas, baseadas em tecnologia. Por quê? Porque aí você tem um protocolo internacional que diz, existe um exame, um confronto que fala, olha, esse sangue é de fulano. Então, nós temos que melhorar os meios de investigação no Brasil. Nós precisamos capacitar e dotar a Polícia Civil de condições de apresentar um inquérito que ele tenha um grau de certeza daquilo que aconteceu muito grande, porque o Ministério Público vai ter condições de oferecer uma boa denúncia e essa ação penal já vai começar muito bem. Agora, se tem um homicídio, acontece, você arrola 2, 3 testemunhas, chega lá, aquelas testemunhas, uma fala uma coisa, outra fala outra, chega lá na justiça, porque essa prova tem que ser judicializada depois, o juiz tem que ouvir essas pessoas novamente sobre o crivo do contraditório. Ah, eu não vi. Ah, mas falaram que você viu. Não, eu não vi nada não. Não viu? Ah, você não viu? Acabou. Esse cidadão vai ser absolvido. Então, o judiciário faz parte do problema, sim. Ele precisa ser mais eficiente. Ele também não tem a estrutura adequada. Então, ele tem que se empenhar para dotar as unidades judiciárias de condições também de prestar um bom serviço. Veja bem, Eustáquio, que hoje as nossas unidades, ou seja, nossas varas criminais, funcionam com a mesma estrutura da década de 70. Olha quanta coisa mudou de lá para cá. Nós temos a mesma estrutura funcional, a mesma estrutura humana de uma vara que funcionava naquela época Qual era o motivo dos homicídios na década de 70? Era um jogo de dominó, que a pessoa estava num bar, brigava no jogo de dominó. Crimes passionais, né? Crimes passionais, crimes de porta de bar. Hoje em dia nós temos uma criminalidade altamente organizada. E veja bem, enquanto a polícia não se aparelhar e o judiciário também não melhorar a sua estrutura, a criminalidade, as organizações vão só se fortalecendo. Sim, são mais ágeis. Elas são mais ágeis, elas não trabalham dentro de um ambiente burocrático. Exatamente. Não é isso? Tem total desenvoltura. Tem total desenvoltura. Como é que se pega um traficante hoje que seja o chefe de uma... só com determinados meios de investigação? Não pode ser com uma forma de investigar normal, para investigar um furto, tem que ser de uma outra maneira. Então, às vezes, toda essa conta da impunidade cai no colo do judiciário. Eu não estou tirando o judiciário disso, mas a sociedade precisa saber que várias instituições atuam antes dessa entrega ser feita pelo judiciário. Muito importante entender isso. A presença hoje é da juíza de direito da 4ª Vara Criminal, a coordenadora das varas criminais de execução penal do Espírito Santo, doutora Gisele de Souza Oliveira. A gente volta já. Voltamos com a presença da doutora Gisele de Souza Oliveira, coordenadora das varas criminais de execução penal do Espírito Santo. Doutora Gisele, a senhora foi suficientemente didática no bloco anterior explicando que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Ou seja, na sequência dos processos que vai desembocar lá no juiz, se houver falhas, você já está viciando ou invalidando o êxito daquela apreciação final. Por causa Isso mesmo. E de uma certa maneira foi bom que você se antecipou uma outra, digamos, uma injustiça do senso comum. A polícia prende e a justiça solta. Eu vi a discussão, participei da discussão que a senhora teve, proferindo uma palestra a respeito da segurança na Federação do Comércio, e uma coisa que me parece foi bem colocada no sentido de restabelecer a justiça. Não, a justiça não solta. A legislação, pelo menos aparentemente, é permissiva. E eu, pessoalmente, até entendo que, você vê, nós temos a pena máxima no Brasil de 30 anos, né? E significa que se a pessoa tiver um bom comportamento prisional,
ele consegue progredir a pena dele para um regime de semi-liberdade com um sexto da pena. Um sexto. Se ele não praticar crime hediondo, se o crime não for hediondo, é isso aí. Quer dizer, há realmente uma certa permissividade nisso, não, doutora? Veja bem, é a questão que a sociedade legitimamente tem que discutir. Se a sociedade entende que as penas no Brasil são baixas e que o sistema de progressão não atende, a sociedade, então, tem que discutir isso e tem que cobrar do Congresso Nacional seriamente uma alteração do legislador. Sim. Porque o juiz, ele é o aplicador da lei. Sim. E aí, quando se faz essa afirmação, a polícia prende, o juiz solta, eu, por um lado, eu acho muito bom, porque cada um está cumprindo o seu papel. Né? Porque a polícia, quando ela vê um crime, o policial, ele tem o dever de fazer a detenção daquela pessoa. E o juiz tem o dever de, nos casos em que aquela prisão foi ilegal, relaxar, e nos casos em que ela não for necessária ou não for possível, pela lei, ele tem o dever de colocar aquela pessoa em liberdade, porque ele não pode violar o direito daquele cidadão. Então, cada um dentro do sistema tem uma atribuição. Então, se o juiz está soltando, é porque ele está aplicando a lei. E as pessoas só valorizam isso quando elas estão na condição de ré. Eu vi muitas pessoas batendo nessa tecla e depois responderam a processo, e quando eu fui interrogá-las, falavam: nossa, doutora, eu achava que essa questão de direitos para o réu era uma besteira, agora eu estou vendo o quanto é necessário, porque eu estou sendo acusado injustamente de ter praticado um crime. E ninguém está livre disso, não é mesmo? Ninguém. Nem eu, ninguém. Nem você, Eustáquio. Todos podem responder um crime e vão querer que seus direitos constitucionais sejam respeitados. Me parece que existem algumas regras de justiça, não da justiça formal, que devem ser interiorizadas como preceitos morais de uma sociedade. Né? Uma é de tratar desigualmente os desiguais. Né? Na medida de suas desigualdades. Exatamente, né? E essa questão da justiça também é fundamental, porque uma injustiça feita contra alguém é sempre uma ameaça feita a todos. Concordo plenamente. A pessoa, a gente nunca sabe como aquele cidadão vai reagir diante de uma injustiça. Então, na medida do possível, todos devemos nos esforçar para ser justos. E o juiz precisa ser justo. Se a sociedade entende que no Brasil há uma permissividade do sistema penal, então deve se envolver nesse debate com profundidade e então cobrar do Congresso uma alteração legislativa. Na verdade, inclusive, eu até citei essa palavra, mas não estava falando do sistema penal, não estava falando da legislação, do legislador, entendeu? Sim, do legislador, exatamente. Do legislador. O congressista, que a atribuição para legislar sobre o direito penal é do Congresso Nacional. Exatamente. Doutora Gisele, é o seguinte, teríamos uma pauta extensa, certamente nós gostaríamos de convidá-la a estar aqui conosco em outra oportunidade, até para seguir produzindo provocando essas reflexões. Estou à disposição, Eustáquio. Nós temos uma pauta muito grande e eu acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de compartilhar e levar as pessoas pelo menos a refletir, talvez a gente esteja ajudando a construir uma nova compreensão da realidade, uma nova realidade. Exatamente, a sociedade precisa de debates como esse que você está conduzindo hoje. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço muito a sua presença. Muito obrigada. Mesmo, tá? A presença hoje da doutora Gisele de Souza Oliveira, juíza da 4ª Vara Criminal, coordenadora das Varas Criminais e de Execução Penal do Espírito Santo. Até já.